Olá, meus amigos e amigas aí que acompanham o canal do Engie Cursos. Venho trazer aqui mais uma questão comentada, certo? A questão da FGV, concurso aí da Instituto Bélico, né? Concurso 2021, bem recente. E a questão de topografia, assunto recorrente aí em diversos concursos, né? Então vamos para a leitura da enunciado, depois a gente vai tratar alguns assuntos e resolver efetivamente a questão. Um topógrafo realizou um nivelamento geométrico, né? E aí quando vocês estiverem resolvendo uma prova efetivamente, é importante vocês estarem demarcando palavras-chave, né? Então, nivelamento geométrico, né? Uma palavra importante. Com o objetivo de obter a cota em um ponto de terreno, e aí ele chamou esse ponto B, com nível, né? Nível é o que? É o instrumento que ele está utilizando, né? Instalado no ponto O. Então, aqui a gente já tem dois pontos. É o ponto O, que é o ponto onde está instalado o nível, e o ponto B, que é o ponto onde nós queremos calcular a cota do terreno, né? Foram realizadas visadas a régua, né, para fazer a leitura, instaladas no próprio ponto B e outra no ponto A. E aqui a gente já vem em outro ponto, né, surgiu, né, cuja cota é conhecida. Informação muito importante também. É um ponto de cota conhecida esse ponto A. Os dados para esse levantamento estão mostrados na tabela a seguir. E aí ele fala tabela, mas não é bem uma tabela, né? Às vezes a banca traz nesse formato. Às vezes a banca traz em um formato tabular, né, de nivelamento de campo. Então ele diz o seguinte: cota do terreno no ponto A é 1.184,30 metros. Então, esse aqui é um ponto, né, de cota do terreno conhecido. Vou marcar aqui dizendo que certo, dizendo que é conhecida a cota desse ponto. A leitura na régua no ponto A foi de 1,42 metros. A leitura da régua no ponto B, foi 0,37 metros. E a altura do instrumento é 1,50. A partir desses dados, a cota no ponto B vale. Bom, pessoal, há algumas coisas aqui importantes, né, que a gente já anotou aqui enquanto estava fazendo a leitura. Trata-se de um nivelamento geométrico. Aqui nesse levantamento, o que nós buscamos, né, é fazer uma determinação de cotas. Trata-se de um nivelamento altimétrico. Um nivelamento que trata de apenas cotas, né, de dados de cota de terreno. Então, a gente não está avaliando as coordenadas x e y no plano, apenas as cotas no terreno, independente da posição, a princípio, de onde se encontra esse ponto. Então, a gente está preocupado só no momento, só com as cotas, né? E a gente percebe que temos três pontos. A gente tem um ponto A, tem um ponto O e tem um ponto B. O ponto A, nós temos duas informações. Uma é a cota do terreno. Cota do terreno. E a outra é a leitura que foi realizada na régua do ponto A. Então, a gente tem a leitura da régua. A leitura da régua desse jeito. No ponto O, não foi. É o ponto onde está instalado o nível, né? Nível óptico, que é aquele instrumento que a gente utiliza para fazer a leitura, né? Se você se lembrar do tempo de graduação, você talvez tenha utilizado o nível para fazer uma atividade de campo, né? Você monta o instrumento num determinado local e você realiza a leitura com base numa mira, né? Você bota o olhinho lá e visualiza a leitura na régua, né? Da altura em relação a um determinado ponto do terreno. E esse ponto O é o local onde está instalado o nível. Ele disse que a altura do instrumento é de 1,5 metros. Então, o que a gente tem é só a altura do instrumento de informação. E no ponto B, ele foi informado a leitura da régua, né? Então, a gente tem só a leitura da régua. Esse tipo de questão, informação muito importante, certo? É o ponto cuja cota do terreno é conhecida. Quando nós estamos fazendo a leitura de um instrumento, fazendo uma visada no ponto de cota conhecida, essa visada é chamada visada de ré, certo? Isso aí pode vir, por exemplo, numa forma tabular. Isso é importante você saber, porque lá pode ter leitura de ré. Quando você vê leitura de ré, você já
deve entender que se trata de um ponto cuja cota é conhecida, né? E aí é com base justamente nessa leitura de ré, cuja cota a gente conhece, que nós vamos determinar a altura do plano de referência, né? Do plano de referência. Eu vou tentar não gastar muito tempo aqui colocando as palavrinhas para a gente não perder muito tempo, certo? Mas aqui é o plano de referência, que vai ser o plano de referência que eu posso utilizar, né, para determinar as cotas das demais leituras de Vant que eu fizer. Então, com base na leitura de Ré que eu fiz no ponto A, cuja cota do terreno é conhecida, eu vou determinar a cota do plano de referência, certo? Com base nessa leitura, eu venho aqui e determino a cota do plano de referência. E a partir dessa cota do plano de referência, que não se modifica para as próximas visadas de Vant, a não ser que você faça uma alteração, né, na posição do instrumento, como a gente, como pode ocorrer. Então, a altura, a cota do plano de referência não vai se alterar. Então, você pode utilizar, certo, essa cota do plano de referência para determinar a cota do terreno dos demais pontos. Então, vamos aqui, eu trouxe algumas informações aqui ao lado. Então, isso aqui é só detalhando, certo? O que eu acabei de dizer. Então, a gente vai ter um instrumento que vai estar posicionado aqui em determinado local, certo? Esse aqui é o nível óptico. A gente vai fazer a leitura do ponto cuja cota a gente conhece. Nesse caso aqui, a gente pode entender como esse ponto A. Com base nessa leitura aqui, eu vou determinar justamente a cota do plano de referência, certo? A cota do plano de referência que eu estou demarcando aqui. Essa cota não se modifica. A partir da determinação da cota do plano de referência, eu posso vir fazer uma leitura de Vant em outro ponto, certo? Não precisa estar alinhado esse ponto, pode ser em qualquer local do terreno, onde esteja posicionado, desde que você consiga fazer a leitura. E aí, com base nessa nova leitura, eu posso diminuir, certo? E obter a cota do terreno. Com base na leitura da régua, partindo da cota do plano de referência, eu diminuo essa leitura aqui e vou obter justamente a cota do terreno nesse ponto B. Então é basicamente isso. Os instrumentos que a gente utiliza para fazer esse levantamento é o nível, a base nivelante e a régua graduada. E as determinações, né, dessas diferenças de cota e atitude entre esses pontos é feita com base no plano de referência, que a gente determina a partir de uma visada para um ponto de cota conhecida, as leituras de Ré, né, leitura de Vant e o levantamento altimétrico, né, que a gente está trabalhando só com cotas, não está trabalhando no plano, né, posicionamento XY. Então, voltando aqui para resolver essa questão efetivamente, feita essa breve revisão. Ele informou que a cota do ponto A, se a gente voltar aqui, certo, para o enunciado, vou dar um zoom maior aqui, que talvez fique melhor, para a gente não ficar indo e voltando, é 1184,30. Então, a cota nesse ponto aqui do terreno é 1184,30. Ele informou também a leitura da régua que eu fiz nesse ponto. A leitura aqui foi de quanto? Foi de 1,42. 1,42. Se eu somar esses dois valores, eu vou obter o quê? A cota do plano de referência. Essa é a leitura de Ré. Vou fazer a visada aqui para um ponto de cota conhecida e vou determinar a cota do plano de referência. Essa cota vai ser igual a 184 mais 1,42. Se a gente fizer essa soma aqui, vai dar 1185,72, né? E aí, se eu diminuir, certo? Aí eu vou fazer outra visada, certo? Aí eu mirei aqui, fiz essa visada de Ré, e aí a pessoa vai pegar essa régua, vai posicionar no ponto B, onde eu quero determinar a cota, e aí eu vou fazer uma visada de Vant agora. Essa visada de Vant, eu sei qual é a cota, certo? Essa cota aqui nesse plano de referência não se altera. Essa daqui que a gente acabou de calcular. E eu sei também qual foi a leitura que eu fiz aqui, da altura, né, da régua em relação a esse ponto. É de 0,37. Se eu diminuir esse valor dessa altura aqui, eu vou determinar o quê? Eu vou determinar a cota no ponto B. Isso aqui vai ser igual a quê?
1.185, vírgula, cortando aqui, uns 5. Eu não fiz as contas aqui antes, então a gente vai fazer junto, pessoal. 6 sobre 3, 35. 185,35. Gabarito, né? Voltando aqui para essa questão, opa, acabei puxando aqui, peço perdão. Voltando aqui, a gente tem a letra C, né? Questãozinha boa, certo? Uma boa questão. Acho uma questão interessante para vir no concurso. Uma questão que não exige muito cálculo. E o que é que o aluno precisa saber? Ele precisa saber como é que funciona, né, o levantamento. Esse é o ponto chave, que eu diria, da questão, né? Parece que eu... Então ele precisa entender como é que é feito esse levantamento. Eu destaco principalmente você conhecer certos nomes aqui, leitura de ré, leitura de Vance, você saber, né, que a leitura para um ponto de cota conhecida, a gente utiliza para determinar justamente a cota do plano de referência. E essa cota do plano de referência é o que a gente vai utilizar nas leituras de Vance para calcular a cota do terreno nas demais leituras. Uma vez que você determina a cota do plano de referência, não mais vai se alterar, né, essa cota do plano de referência, a partir da leitura de ré. Então, você pode utilizar essa cota para determinar as demais cotas, né, dos pontos que você quer determinar. O que pode ocorrer é o seguinte: esse ponto aqui pode precisar mudar de posição. Por quê? Porque o terreno pode ser, por exemplo, muito inclinado. E aí você pode estar numa posição em que você não vai conseguir fazer a leitura da régua, porque essa visada aqui, né, não vai conseguir atingir a régua. E aí você vai precisar mudar o equipamento de posição. Você pode fazer isso, você pode mudar o equipamento para uma posição mais favorável, desde que depois você faça uma leitura de ré para um ponto cuja cota você já determinou. Né? Você consiga fazer essa leitura de ré para você determinar a altura do novo plano de referência. Depois é só repetir o mesmo processo, certo? Então é basicamente isso. O mais importante aqui que eu destaco é justamente determinar essa cota do plano de referência para você poder calcular as demais cotas do nível do terreno. Então, uma questão boa. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí vocês. Peço que deixem aí o feedback no canal, certo? Curta, compartilhem e vão dando feedback para a gente ir melhorando aí cada vez mais os vídeos, né? E a gente também ficar motivado aí para produzir novos conteúdos aí para vocês. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Desejo aí uma excelente aí semana de estudos aí para todos.